Boa noite, pessoal. Vão entrando aí para nossa live de hoje, uma super live com um advogado, Leonardo Reich, que daqui a pouco está entrando aqui para se juntar a nós. Vai ser uma super live. O Leonardo, ele é um advogado especialista em direito imobiliário e ele tem uma visão super empreendedora. Então a gente vai falar aqui sobre as oportunidades no mercado imobiliário, sobre como é que ele vê, né, os impactos do Covid atuais no mercado imobiliário e para o futuro. Leonardo já está entrando aí, vamos recebê-lo. E aí ele vai aqui explorar esse tema com a gente, trazendo aí a visão dele e as oportunidades. Oi, Leonardo, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa noite para vocês. Estou tentando, Prazer ter você aqui, muito bom. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite. que agradeço de estar aqui conversando com vocês. Vou tentar fazer a transmissão aqui pelo Instagram e aqui, ó. Então, vou ficar me dividindo entre o Instagram e o Facebook. Então, tem hora que eu vou estar olhando aqui para vocês, tem hora que eu vou estar olhando para o pessoal do Face para a gente tentar conciliar. Você conseguiu conectar com o Face para o pessoal conseguir assistir? Consegui, mas só não estou conseguindo te colocar lá, tá? Sim, é. Não dá para a gente compartilhar. Se eu ligasse o YouTube aqui também, você não ia aparecer. Pois é. Mas ótimo, porque o importante é levar essa informação, né? A gente conversou antes de entrar aqui e, assim, tanta coisa que a gente corre o risco de não conseguir esgotar aqui hoje, mas depois a gente marca alguma outra coisa. Mas, assim, tem muita coisa legal, muita coisa valiosa. E como eu estava falando para vocês antes do Leonardo entrar, ele é um puta advogado, não só, assim, pelos conhecimentos técnicos dele, porque ele tem um escritório de advocacia, ele é um dos sócios, ele é especialista nessa área. E, além disso, o que mais eu acho que agrega valor, por isso que eu convidei ele, é porque ele tem um perfil empreendedor, que é tudo que eu acho que o advogado precisa desenvolver nesse momento. E aí, em razão desse perfil dele, ele vai aqui trazer para vocês, vai dar uma aula das oportunidades, do que ele vê em termos de futuro. Oi, Camila, minha amiga. E aí, nossa, vamos começar, que tem muita coisa para ele falar. Vamos lá. Quero aqui agradecer, Lisandra, pelo convite. Tem alguns amigos também entrando aqui, uma rotatividade de pessoas. Ralph, tem minha mãe está na live, cara. Minha mãe está na live, olha isso. Eu tô vendo. Muito bacana, muito Eu bacana. tenho uma amiga aqui também, tô vendo. Ó, o André, muito bom. Vamos aqui, peraí, deixa eu só botar oportunidades no mercado IMO, o pessoal que vai chegando, Isso aí, eles verem sobre o que a gente está falando. sem Aí eu dúvida. vou colocar aqui, fixar. Vamos Rômulo, fixar aqui. seja bem-vindo, Rômulo, à nossa live aí, pessoal da Proativa, cara. Isso, vamos fixar. Salve. Chegou o André também aí, um ex-cliente meu, ex-aluno. Leonardo, a gente estava conversando mais cedo, né? E eu trago muito essa questão, mostrando para os advogados como que esse período, ele é um período muito favorável para a advocacia, né? Os advogados deveriam estar felizes com isso que está acontecendo agora, porque eu acho que nunca teve um momento tão favorável para a advocacia como um todo. E até para conseguir colocar os iniciantes e aqueles que já estão aí há anos no mercado, mais ou menos no mesmo patamar, que como a gente estava conversando à tarde, todo mundo está tendo que aprender a se reinventar. É uma nova advocacia, uma nova era, com uma nova cultura, um novo padrão de trabalho, né? E um novo mercado que se abre aí. A gente já está vendo, em razão dos problemas que estão surgindo, a alta demanda agora, né? E também novos mercados que a gente estava conversando mais cedo, que vão surgir, que a gente não tem como ainda prever, porque a gente não tem uma bola de cristal, né? Eu costumo falar, se eu tivesse uma bola de cristal, eu falava para vocês tudo que eu acho que vai acontecer. Mas a Exato. gente não tem. Mas a coisa boa é que vai ter muita demanda, muita oportunidade para aqueles advogados que souberem o que aproveitar e também estarem preparados para aproveitar as oportunidades que vão surgir. Eu costumo falar que sorte não existe. Sorte é você estar preparado, né, para as oportunidades que surgem naquele momento. É a combinação, né, Lisandra? Da preparação com a oportunidade que está aparecendo na sua frente. Aí você dá sorte, né? Isso.
Então, é um momento que eu costumo dizer que é bastante delicado. E, por outro lado, tem alguns amigos e o pessoal do próprio escritório que está falando, cara, eu nunca trabalhei tanto antes. Eu acho que eu estou em casa, estou trabalhando mais do que se eu estivesse lá no escritório. Como pode? E é o que eu tenho falado, tanto aqui para o pessoal do Instagram, quanto para o Face, quanto com alguns amigos. Para o advogado, especificamente que atua no direito imobiliário, o mercado imobiliário sempre foi um dos maiores mercados de movimentação econômica. E a gente não tem dúvida de que todos os setores estão impactados, está todo mundo perdendo, não tem ninguém saindo ganhando. Eu costumo dizer que nas relações locatícias, nas relações contratuais em si, está sendo um perde-perde. Ambos os lados estão tendo um prejuízo. E no mercado imobiliário em si, apesar disso tudo, estão aparecendo algumas oportunidades que eu quero colocar aqui. A pandemia, principalmente no mercado de locações, no mercado condominial, na incorporação em si, ela está trazendo um prejuízo que assim, é drástico. Luiz Sérgio, muito, muito bacana você estar por aqui. Luiz Sérgio é um baita parceiro aí, atua no mercado imobiliário há muito tempo, na área comercial, um baita profissional. E ele sabe mais do que ninguém os impactos, principalmente na área de incorporação, construção, locação, que é o que está surtindo aqui. E a gente está vendo inúmeras decisões judiciais, inúmeras negociações em si, tanto dos contratos residenciais, quanto dos contratos comerciais, contratos com shopping center, enfim. E as pessoas estão assim, num meio desesperado de tipo, o que eu faço agora com o meu contrato de locação? Eu não estou tendo recebíveis para poder pagar aqui as minhas despesas. A gente tem alguns dados aqui do Secovi, por exemplo, que foi divulgado, que a maior parte das locações residenciais do Rio de Janeiro em si são daqueles proprietários que têm um único imóvel e sobrevivem com a renda desse imóvel. E eu estou tendo que renegociar isso, como é que eu pago as minhas contas, sabe? Então, esse é o impacto que o mercado todo está vendo. O número de inadimplência está aumentando e estão até justificando. Os oportunistas justificam isso nesse momento. Conseguiram uma boa justificativa para aquele negócio que já vinha caminhando mal, né, mal das pernas, justificar agora a falta de receita, uma possível rescisão contratual, uma redução dos valores que estão sendo pagos. Enfim, a gente precisa até diferenciar isso no mercado. Mas com certeza. O que vem acontecendo? Estão surgindo muitas demandas. Estão surgindo oportunidades para o advogado que trabalha tanto na área contratual e mais especificamente com as condições inerentes das locações, das relações comerciais em si, para poder fazer essa atuação. Ninguém melhor do que para olhar um contrato e rever as cláusulas contratuais com os prejuízos financeiros que eventualmente possam surgir do que o advogado. E o advogado tem a condição de fazer tanto assessoria jurídica para as pessoas que estão na locação residencial quanto comercial, pelo locatário e pelo locador. Então, esse é um momento que essa é uma oportunidade. Você é advogado da área do mercado imobiliário, que atua na área de locações, tem suas peculiaridades e você consegue dar uma assessoria. Então, é por isso que às vezes a gente tem a noção de que, tipo, apareceu muita demanda. Claro, está tendo renegociação em cima de renegociação. Muita renegociação. Inadimplência, né? Inadimplência. E tem aí os vários tipos de locação, né? Como você falou, quem atua com locação residencial é diferente de quem atua com locação comercial. Porque cada contrato aí tem suas cláusulas específicas. A locação do próprio shopping center é uma locação completamente diferenciada. Diferente. Sabe? Com algumas cláusulas específicas. E o shopping hoje, quem já viu o Barra Shopping fechado? Eu nunca tinha visto o Barra Shopping ficar fechado e muito menos por tanto tempo, sabe? E os lojistas que estão ali? Foi divulgada hoje aqui uma pesquisa falando que 130 lojas já declararam que não tem como voltar às atividades depois que o shopping reabrir. Que não tem condições financeiras para isso. Entende? Então, está tendo uma oportunidade de atuação extrajudicial nas renegociações de contrato, assim como na distribuição de várias ações. As pessoas que não estão chegando numa composição, e aí a gente entra até num questionamento aqui, é uma obrigação, é um dever jurídico a gente fazer uma negociação contratual nesse momento, sabe? E vai ter gente falando que pelo Código Civil 422 entende que realmente sim, Fábio Azevedo, o Anderson, vários profissionais renomados na área, com entendimento de que realmente você tem uma obrigação, sim, de fazer uma renegociação contratual pactuado no que o Código Civil impõe para a gente. Mas eu diria até mais do que isso, sabe, Lisandra? É uma questão de solidariedade. Também vejo isso. Não só com base no Código Civil, que a gente tem aquelas cláusulas todas, né? Da onerosidade excessiva, revisão de contrato, a gente tem aquelas cláusulas, mas eu acho que até por uma questão de solidariedade e de consciência
que se for botar isso no judiciário, vai ser muito pior. Vai ser muito pior levar isso para o judiciário, judicializar esses entraves. Porque o judiciário vai implodir. Já parece que o judiciário ele vai demorar para voltar a funcionar. Então, quanto antes o advogado falhou? Alô? Você não está ouvindo? E o Leonardo vai entrar de novo. Vamos ver. Pessoal, tá me ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo? Tá todo mundo aí me ouvindo? O Leonardo já tá voltando, gente. A gente tem tanta coisa assim, não é possível. Ele tem que voltar, é muita coisa boa. Vamos lá, vamos lá. Sandra, eu acho que, assim, para manter o contrato, né? A Sandra, sua mãe, estava perguntando aqui se nesse momento vale a pena renegociar os contratos de locação. Eu acho que se o locatário não tem como pagar e o locador também, se o locatário sair agora, vai ser muito difícil ele substituir, né, neste momento alguém. Eu acho que a melhor coisa é buscar aí um acordo, né, entre as partes, para que se mantenha ali o locatário pagando e o locador recebendo alguma coisa, né? Porque ele vai ter que pagar condomínio, ele vai ter que continuar pagando IPTU. Então, é melhor fazer essa negociação. E aí eu vejo, como você falou, que eu acho que é uma obrigação solidária, moral. Se for levar para o judiciário, vai demorar muito mais para se resolver. E a gente não sabe como os juízes vão resolver. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, já a oportunidade que eu vejo é uma oportunidade extrajudicial de negociação desses contratos, né? Não entrando muito aqui na questão jurídica, do termo técnico, o que vai ser feito, mas olhando para as unidades do mercado imobiliário, é uma atuação extrajudicial de renegociação. E seria uma oportunidade imediata, porque esse período é transitório. Esse período não vai durar para sempre. É um período em caráter emergencial que as pessoas estão precisando do advogado em si, sabe? Olhando uma outra esfera, dentro tem essa questão mesmo, a Sheila está falando aqui. Mas aí eu acho que cabe o advogado, né, dessa parte aí oportunista, falar com ela, né? Tipo, tem gente aqui que tem dinheiro para pagar aluguel e está tentando renegociar, jogar lá embaixo. É exatamente isso, né? A gente está aqui numa live falando das oportunidades que aparecem para o advogado no mercado imobiliário, nesse momento de pandemia. E é justamente fazer a identificação desses oportunistas. Falei, tem gente jogando aqui uma eventual inadimplência na pandemia, quando ele já vinha mal das pernas em algum momento. Ou quando a pessoa tem como pagar e aí quer aproveitar esse momento para botar o valor do aluguel lá embaixo. Um colega meu que atua também aqui no imobiliário, ele falou que era uma senhora pensionista, não deixou de receber o valor da pensão e queria reduzir o valor do aluguel. E o Leonardo está num lugar... Você está num lugar um pouquinho ruim, a sua internet, Leonardo. Oi, voltou. Ih, saiu de novo. Eu acho que o Leonardo está num lugar ruim. Mas vamos lá, vamos ver aqui as perguntas. Locador perder bom inquilino por renegociar vai locar mais barato na frente. Porque assim, é melhor você manter, né, Luiz, um bom inquilino, né, renegociando, do que você perdê-lo. Então, eu acho que vai muito do bom senso. Tem, como a Sheila está falando, funcionários públicos com salário em dia querendo renegociar, né? Então, eu acho que a gente tem na crise os oportunistas, isso sempre tem, então a gente tem que separar o joio do trigo, e tem realmente as pessoas que estão passando por problemas, e que aí eu acho que é uma questão mesmo de bom senso e das partes tentarem chegar a um acordo comum, porque estão todos sofrendo, né? Isso que a gente tem que ver. Estão todos sofrendo, ambos os lados estão sofrendo. Quem tem consultório médico também que não está funcionando, né? E aí vai lá renegociar. Os próprios escritórios de advocacia, os advogados também, que não estão
usando o escritório e aí vão renegociar para conseguir reduzir o valor do aluguel durante esse período. Então, eu acho que tem que ter aí uma conversa, uma negociação com ambas as partes. E os advogados, nesse momento, eles têm que ter muita empatia. De ambas as partes, eles precisam entender que ambas as partes estão sofrendo. Então, é buscar um acordo, né, que seja o melhor para todos e não ficar ali querendo cutucar e vamos brigar porque você tem direito. Porque não é assim, a gente está passando por um momento único. Voltou. Exatamente. Vai lá, a palavra é sua. Vamos lá, vamos tentar aqui mais uma vez. Aqui tá dando uma interferência, não sei o que está acontecendo, mas a gente vai conseguir agora. Já mudei até de aparelho para ver se é o aparelho. Então, o que eu tenho colocado aqui, tanto para a galera do Facebook quanto para a galera aqui do Instagram, são as oportunidades que estão aparecendo. As primeiras são extrajudiciais e judiciais relacionadas às renegociações de imóveis, dos contratos de locação, os contratos de locações residenciais, com shopping centers, comerciais, enfim, nessas oportunidades. Por outra esteira, a gente olha agora para dentro dos condomínios em si, as pessoas estão mais em casa. Nesse momento está todo mundo seguindo as ordens, ou pelo menos deveria seguir a ordem da OMS, das instituições de saúde nacionais e tudo mais, que estão dizendo assim, cara, fique em casa, vamos fazer o isolamento social, que é a maneira de combater essa pandemia que a gente está vivendo. E o que tem acontecido? Beleza, as pessoas estão ficando mais em casa, estão tendo mais relações, ainda que não direto, com seus vizinhos, estão conhecendo seus vizinhos, e por conta disso, em muitos momentos, eles estão extrapolando aí o direito de vizinhança, direito de propriedade. Eu aqui mesmo, por exemplo, em cima de mim, eu tenho um casal que é personal trainer, que eles montaram um crossfit em cima da minha casa, do meu apartamento. Então, às 5 horas da manhã, eles acordam e estão fazendo atividade física e o peso está caindo, como se eles estivessem no estúdio deles. Então, assim, meu vizinho aqui do outro lado tá aqui falando com a gente, fica até 3 horas da manhã fazendo festa, sabe? Então, quais são as oportunidades nesse meio que está aparecendo? Para quem atua com direito condominial, a assessoria para condomínios ela sempre existiu. Mas, ao meu ver, com a pandemia, se intensificou no direito condominial a prestação do serviço do advogado para os condôminos, para os moradores, para, né, as pessoas que moram dentro do condomínio. Porque é aquilo, o direito de vizinhança, no 1277 do Código Civil, ele diz basicamente o seguinte, Lisandro, o meu direito termina quando o teu começa. E as pessoas não estão tendo essa noção, né, que é uma linha muito tênue entre o meu e o seu. E as pessoas não estão tendo essa noção. Então, estão surgindo diversas notificações judiciais, notificações extrajudiciais e até demandas judiciais nesse sentido. Porque aí as pessoas me perguntam assim, mas, Léo, esses grandes condomínios eles já não têm assessoria? Como é que eu vou entrar no mercado que já está dominado? É justamente aí. O conflito de interesse que existe, o conflito de interesse que existe entre a demanda do condomínio em si e dos proprietários, dos locatários, dos condôminos, né? Então, o pequeno advogado, ele consegue pegar essa fatia de mercado dos condôminos ali que estão necessitando de uma assessoria. Por outro lado, tem muito condomínio que, por incrível que pareça, que não tem nenhum tipo de assessoria jurídica. E os síndicos, nesse momento, eles estão descabelados, precisando realmente da sua ajuda e da sua solidariedade e compreensão. Porque os grandes têm, mas, por exemplo, o que eu moro aqui em Ipanema, acho que não tem. Exatamente. Os grandes, assim, as pessoas estão vendo os grandes condomínios da Barra da Tijuca, né? Ou aí a gente tem aqui pessoas do Brasil inteiro nos assistindo, mas a gente está no Rio de Janeiro. Mas aqui onde eu moro, Ipanema, é um prédio, não tem. Eu acho que não tem assessoria jurídica. Pois é. Então, assim, e tem muito condomínio que ainda não tem, que contrata por um caso pontual ou outro. E os síndicos estão descabelados. Tem norma jurídica sendo feita pelo Estado aqui, publicado, por exemplo, obra. Como é que fica a obra nesse momento? Obra de condomínio. Pode fazer, não pode fazer? Eu estou dentro da minha casa, eu não estou de férias, eu estou trabalhando e tem um infeliz aqui de um condomínio que está quebrando. Foi o que eu comentei com você hoje à tarde. Exatamente. Gente, eu estou com um infeliz no prédio da frente do meu fazendo obra. Começou semana passada. Né? Aqui no meu prédio, o síndico proibiu. Mas o do prédio do lado estão fazendo no apartamento que é do andar do meu. Ou seja, a janela de frente da minha. Então, estou eu aqui trabalhando, estava falando com o Leonardo hoje, eu tive que esperar para começar a gravar a aula, porque eles estão serrando piso, então aquela barulheira infernal. Eu falei assim, meu Deus do céu! Tipo assim, eu estou há uma semana ouvindo barulho de maquita, né? E serrando o piso no apartamento que fica no prédio da frente do meu. E aí, Lisandra, relacionado a isso, aparecem várias outras demandas, né?
Começam a falar, pô, as áreas comuns estão todas fechadas aqui no prédio, o síndico pode fazer isso, será que ele então, já que não tem a piscina funcionando, a academia não está funcionando, não tem nada funcionando, será que ele pode reduzir minha cota condominial? Aí tem gente que fala, pô, eu também não tenho condições de pagar o condomínio, será que eu posso deixar de pagar, suspender o pagamento e tudo mais? Então, para tudo isso existe a figura do advogado que entende. Eu vi aqui o doutor André Paiva comentando que realmente a convenção de condomínio faz a lei ali entre as partes, mas a gente não pode esquecer que, embora tenha esse poder de autorregulamentação, o condomínio tem que seguir a legislação. Né? E tem muita legislação aqui, por exemplo, que vem retirando ultimamente o direito de autorregulamentação do condomínio através do regimento interno da convenção. Por exemplo, a gente vê aqui no Rio de Janeiro que foi publicada a lei de delivery, que não pode impedir a entrada do entregador até a sua casa para deixar a sua encomenda, o que você pediu, um iFood, por exemplo. E aí é o que eu te falo, doutor. São oportunidades que você vai ter que dar o teu parecer, que você tem que dar a tua manifestação de entendimento jurídico para um síndico, por exemplo. Aí ele fala, pô, meu condomínio, na minha convenção de condomínio menciona que eu só posso receber entrega, os condôminos só podem receber entrega até as 22 horas, e a lei não mencionou, pode receber então qualquer horário. É por isso que eu falo que as oportunidades no momento de crise, nesse momento de incerteza, estão aparecendo a todo momento. E aí você vai só afiando o facão. Tem gente que já trabalha com isso há muito tempo, e as normas não são muito precisas. A gente não tem normas para um estado emergencial desse. A gente não consegue prever isso. Então, muito se precisa da figura do advogado para fazer as interpretações da legislação que podem ser aplicadas. Né? Então, na área condominial, eu também vejo isso, tá, pessoal? Que realmente vocês precisam de ter assessoria jurídica, tanto condominial, tanto quanto os condôminos em si. Né? Por outro lado, atuando de uma forma subsidiária, aparecem outras demandas, por exemplo, do direito de família e do direito penal. Você está em casa o tempo inteiro. Você que é casado, casada, preste bem atenção. Tente ter um bom senso e um bom relacionamento com seu marido ou com sua esposa nesse momento. Como vocês têm muito contato entre si, às vezes o único contato interparte, né, entre pessoas com o marido e com a mulher, tem aumentado demasiadamente o número de demandas envolvendo divórcio. E brigas dentro de casa que ainda atrapalham os vizinhos. É exatamente isso. Então, assim, de forma subsidiária o direito imobiliário, mas envolvendo a forma residencial em si, a atividade condominial em si, tem tido o aumento da violência doméstica, tem tido o aumento do número de divórcios. Então, são outras oportunidades que vêm aparecendo para o advogado, que faz uma atuação tanto paralela, né, tanto subsidiária do direito condominial, quanto em si das outras áreas do direito. E são esses os casos que eu tenho mais visto. Violência doméstica, eu tenho conversado com a Cláudia Serpa, ela tem falado que tem aumentado absurdamente. Não é só a violência do homem com a mulher, não. É da mulher com o homem também. Então, tem de tudo, tá? Aqui em casa, por exemplo, eu que estou no momento de cozinhar. Se eu não cozinhar nesse momento aqui, a minha esposa está, ó, pum, me dando... Olha só, o André está comentando aqui do regimento interno do condomínio, que ele pode ser adaptado a qualquer momento em assembleia. Só que não está podendo ter assembleia, né, André? Porque as pessoas não estão podendo se reunir. Agora, essa questão da convenção mesmo, que dá ao síndico aí poderes dele tomar certas medidas em momentos emergenciais, até porque saiu também uma medida provisória há pouco tempo, dando amplos poderes para o síndico, né? Poder decidir conforme ele achasse melhor dentro do condomínio. Então, se ele quiser restringir o acesso às áreas comuns, ele pode. E aí ninguém pode reclamar porque ele está ali exercendo o poder dele de síndico. A mesma coisa, como é que fica esse conflito aí que você falou, se o síndico proíbe a entrada de entregadores de iFood, entregadores de supermercado dentro do prédio, justamente por uma questão de segurança dos moradores, e vem lá o morador dizendo que não, tem um decreto aí que diz que autoriza. Como é que fica o poder do síndico com relação a esse decreto? Porque tem uma medida provisória que autoriza o síndico. A medida provisória foi revogada? Eu não quis nem entrar nessa esteira porque a gente ia falar um pouquinho dessas oportunidades. Mas vamos lá. Na verdade, são legislações que estão sendo feitas. Por exemplo, o PL 1179, que é o projeto do Anastasia, que ele foi aprovado no Senado e só agora foi aprovado no Congresso Nacional,
está ainda para ser sancionado pelo presidente da República. É um projeto que vem prevendo todas essas relações para o estado calamitoso e emergencial que a gente está passando. Não só com relação ao condomínio e a figura do síndico em si, mas com relação às demandas contratuais, prescrição, decadência, demandas processuais, né? Então, assim, já se foram feitas, embora tenha algumas medidas no Rio de Janeiro, inclusive algumas leis no Rio de Janeiro, fazendo. E o celular do Leonardo ficou ruim de novo. Pessoal, vamos botando bastante coraçãozinho aí e aviãozinho para compartilhar nossa live, que tá super top. Parou de ouvir? Volta, Leonardo. Eu acho que é o seu celular. Já aconteceu isso comigo. Vamos esperar o Leonardo voltar. Isso. Tá voltando. Leonardo? Oi, voltei. Tá aí? Eu acho que é seu celular. Já aconteceu isso comigo. E, ó, não tô te ouvindo. Eu já tive que trocar de celular porque já aconteceu isso. É quando a internet do seu celular não comporta fazer live compartilhada. Ó, caiu de novo. Está me ouvindo, né, Sandra? Ele vai voltar. Aí. Isso, gente. Bastante coraçãozinho. Apertem no aviãozinho para compartilhar essa live para mais gente. Dá um oi aí pra gente ver se... Voltou. A gente espera que você tenha voltado. Não dá para te ouvir. Não dá para te ouvir. Voltei. Me ouve? Escutamos mais ou menos. Estão me ouvindo, pessoal? Foi a Lisandra. Agora sim. Não eu. Me dá um ok. Vamos lá? Me ouve? Gente, eu vou rezar aqui para que a gente consiga fazer essa muita coisa ainda para falar. Gente, compartilha. Acho que a gente tem que botar aqui uma energia positiva para conseguir fazer essa live, terminar essa live. Tanta coisa boa para o Leonardo falar aqui. Vamos lá. Vai ter. Me ouve? Agora sim, vamos. Vamos lá. Então, eu não queria entrar especificamente nesse tema, porque a gente já fiz outras lives falando sobre as obrigações do síndico, direito em condomínio, como que tá. E eu queria me ater realmente aqui às a gente vai fugir. As oportunidades, verdade. No bate-papo para falar sobre esse assunto em si. Mas então, o vamos PL adiante. realmente tá para ter o veto, a aprovação, a sanção presidencial. A gente está aguardando, já era para ter sido aprovado há muito tempo e foi aprovado no Congresso agora, na Câmara dos Deputados em si. Já tinha sido aprovado no Senado, né? Então, o próprio Rio de Janeiro vem fazendo algumas legislações próprias, permitindo ou negando isso, embora algumas sejam até inconstitucionais, como essa, por exemplo, da obra, que veio acrescentar um inciso no artigo 1138 do Código Civil, que fala das obrigações e deveres do síndico. Uhum. E ele fala ali que o síndico poderia proibir a realização das obras, né? Então, como fazer alteração da lei do Código Civil com uma lei estadual? Isso aí estaria valendo só para o Rio de Janeiro em si? É uma coisa a se observar e, ao meu ver, é completamente uma legislação estadual vir fazer uma alteração do Código Civil, que é uma lei. Mas, enfim, tudo. Ah, não acredito, cara. Eu tô achando que é, Osivaldo. Ó, falou que você aí
tá com a panela no fogo, que é por isso que estão te cortando. É, vai ter que fazer a janta. É o celular dele. Já aconteceu isso comigo, eu tive que trocar o aparelho celular, tive que comprar outro para conseguir fazer as lives. Oi. Cara, eu já tô no quase terceiro celular aqui para tentar utilizar e não sei o que está acontecendo. A Esther tá fazendo reza forte lá, que o assunto tá tão bom que tá fazendo reza forte. Ó, Então, eu acho que a oposição tá botando olho na gente. Mas vamos lá. As oportunidades, então. Olhando para esse lado, então eu já vi aqui, já consegui identificar essas oportunidades de atuação imediatas pelos condôminos em si, pela demanda que esses condôminos estão trazendo. Por outro lado, a gente tem assessoria para os condomínios e, ao mesmo tempo, eventuais inadimplências que estão aparecendo. Eu não tenho dúvida que depois que esse momento passar, o tanto de ação de cobrança de cota condominial, execução das cotas condominiais que vai ter vão ser enormes. Então já se prepara para esse momento, já estuda as peculiaridades disso. Ao mesmo tempo, as ações de despejo, as ações de resolução de contrato, de rescisão de contrato, resilição dos contratos de compra e venda de imóvel vão ser absurdas. Então, é uma hora de preparação para o momento futuro e aproveitar essas oportunidades que estão aparecendo para o momento. Por exemplo, hoje a gente não consegue fazer, a não ser que venha uma decisão judicial astronômica aí, mas a gente não conseguiria fazer um despejo liminar, por exemplo, porque tem alguns impedimentos. Como é que você vai fazer um despejo de uma pessoa, mobilizar, acabar com o teu isolamento social, aglomerar pessoas ali, completamente contraditório às normas de legislação nas normas da saúde, por exemplo. Então, umas decisões judiciais já têm vindo nesse sentido de evitar esses despejos liminares. Mas quando isso passar, o número de ação de despejo que vai aumentar, despejo com cobrança de cota condominial ou só execução de cota condominial pura, vai vir. É oportunidade para o advogado nesse momento, entendeu? E até em razão do princípio da dignidade humana nesse momento, né? Nenhum juiz daria. Porque essa pessoa vai para onde com a mudança dela? Não tem nem quem empacote a mudança dessa pessoa. E ela vai para onde? Tipo, não vai conseguir ir para outro lugar neste momento, né? Exatamente. E até mesmo a incorporação em si, o que vem acontecendo? Ao meu ver, o mercado imobiliário ele vai mudar a forma de incorporar, de construir. A finalidade vai mudar. Antes de você, e até agora, no atual momento, você vê as incorporadoras construtoras com a finalidade meramente de lucro. E o empresário tem essa finalidade, eu não estou falando que é errado, né? Tem que fazer isso, movimentar a cadeia econômica, a empresa dele, mas eles fazem as construções, fazem a alienação das unidades e pum, acabou. Já eu vejo para um futuro e agora até fazendo uma alteração da mentalidade das formas de construção em si. Eu tenho visto as pessoas utilizando de umas modalidades que são previstas na Europa, por exemplo, de co-living, build-to-suit, que são formas solidárias para fazer essas construções. Eu tenho visto aqui alguns clientes que têm aparecido fazendo uma consultoria, e olha aí uma oportunidade, para fazer construções de instituições de longa permanência para os idosos. Ou seja, os caras estão pensando num co-living. Um co-living nada mais é do que uma comunidade interativa ali, é um modo compartilhado, nesse caso seria uma moradia compartilhada, que você tenha o compartilhamento de algumas áreas comuns, como lavanderia, área para você fazer lanche, fazer reuniões e tudo mais, e você teria ainda a tua unidadezinha privativa ali. Isso tem muito nos Estados Unidos, você tem a área comum com lavanderia, cafeteria, essas coisas, e a pessoa mora num apartamento pequeno. Exatamente. Então, você tem o compartilhamento desses espaços. Isso é completamente visto nos Estados Unidos, na Europa, e aqui é uma cultura para o Brasil e as formas de empreender na construção e na incorporação estão mudando nesse sentido. Os contratos de build-to-suit, por exemplo, que a gente tem até visto aí, tem um filme bem bacana chamado Fome de Poder, que é a história do McDonald's. O McDonald's, muitas pessoas acham que sobrevivem ali da comercialização do fast food. E o maior negócio do McDonald's é o negócio imobiliário. Você vê as formas de build-to-suit de construção. Eles fazem a aquisição dos terrenos, eles pegam os franqueados, eles fazem a construção do negócio para o franqueado, de todo o estabelecimento, e faz uma locação de longa temporada, de 15, 20, 30 anos, podendo ser renovado esse período.
e ali eles embutem todo o custo que eles tiveram com o investimento, assim como o valor da locação mensal. Então, olha que baita oportunidade para os advogados olharem para frente nessa forma empreendedora, né? Um cara visionário que tenha uma visão dessa, tem a oportunidade de fazer um build-to-suit, estudar um build-to-suit e começar a prestar essa consultoria. Eu estou te falando isso porque essas oportunidades já estão aparecendo agora para os negócios que vão para frente. Os hotéis também, tem essa questão dos hotéis, né, Leonardo? Que eles estão alugando os quartos para home office. Ou seja, olha só como é que é a busca por oportunidades, né? Que o Ibis fez. Ou seja, ele transformou o quarto de hotel em home office para pessoas que não têm como trabalhar em casa, porque tem mais gente dentro de casa, não estava tendo tranquilidade, alugar aquele espaço, poder trabalhar tranquilamente, né? É exatamente isso. E demanda de um conhecimento jurídico técnico para colocar essas operações em prática. Precisa de umas formas contratuais específicas. Um build-to-suit, um co-living, é uma forma de contrato atípico de locação. E como é que você faz isso? É a hora de afiar o teu machado. Afia o teu machado porque essas oportunidades em breve vão começar a aparecer. E o advogado precisa estar antenado nisso. Por exemplo, hoje a gente vê a aceleração da utilização do meio virtual, que até alguns dias atrás as pessoas estavam condenando ou nem fazendo a utilização. Se hoje você não mantiver a tua presença virtual com o teu site, com a tua forma de divulgação e contato com as pessoas, a utilização dos aplicativos para você fazer o atendimento do teu cliente, como é que você ia estar atendendo? Você é advogado, que eu estou dizendo, né? E as outras pessoas dos outros ramos também, mas a gente fala especificamente para os advogados aqui. Como tu ia fazer o teu atendimento hoje e ver o teu trabalho sendo reconhecido? Então, a mentalidade realmente está mudando. O cenário, o mercado em si está mudando, né? Hoje, você vê aqui, por exemplo, na Barra da Tijuca, foi feita uma escritura totalmente virtual, 100% virtual. Que se você olhasse até algum tempo atrás, você não ia conseguir ter uma oportunidade dessa. Os cartórios até então estavam com atividade limitada, alguns fecharam e tudo mais. E como é que você faria uma compra e venda de imóvel, por exemplo, nesse momento? Você não estaria saindo na rua. Então, já tem a possibilidade de fazer totalmente a escritura virtual. Eu estava assistindo uma live do corregedor do TJ semana passada e ele estava orientando os advogados, até orientar, vai virar uma realidade mesmo. Todos terem a assinatura digital por meio de token. Não só os advogados, porque é uma naturalidade para os advogados, mas para a sociedade como um todo, para que os contratos não precisem mais serem assinados fisicamente. É só você colocar ali a sua assinatura digital e os contratos vão transitar todos por meio virtual. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático agora que vai precisar da atuação do advogado. Todo mundo conhece o Quinto Andar, certo? É uma plataforma de locação e que inclusive está entrando na compra e venda de imóveis agora, tamanho é o mercado imobiliário na era digital. Mas o Quinto Andar, ele tem um contrato de locação que ele não é assinado fisicamente. É um contrato totalmente virtual. E aí, nos contratos de locação, principalmente residencial, você tem algumas peculiaridades nele. Por exemplo, se você tiver na tua locação do imóvel e o proprietário do imóvel resolve vender aquele imóvel, tem uma cláusula chamada direito de preferência, que é uma cláusula que dá a possibilidade do locatário exercer o direito dele de adquirir o imóvel antes de qualquer outra pessoa. E, ao mesmo tempo, se ele não quiser exercer o direito de preferência dele, tem uma cláusula de vigência, que se tiver com todos os requisitos cumpridos, possibilita que ele fique dentro do imóvel, naquela locação, até findar o contrato, sem que o novo adquirente tire ele dali da locação. Mas, para isso, a gente precisa de 2 requisitos. Cláusula de vigência. A lei de registro público, ela fala que, para que a cláusula tenha efeito, a cláusula de vigência tenha efeito, o contrato precisa estar registrado no registro. Registrado em cartório. E a cláusula de preferência, ele diz que o contrato precisa estar averbado no cartório. E aí eu te pergunto, um contrato que é assinado 100% digital, como é um contrato do Quinto Andar, ele vai ser levado à averbação ou a registro no cartório com uma assinatura digital sem o reconhecimento de firma, sem o reconhecimento da autenticidade daquela assinatura. O cartório não registra, o cartório não averba. Como você faz? Então, essa colocação que você fez das assinaturas digitais, nesse meio, né, da advocacia em si, ela está completamente compatível com o momento que a gente está vivendo, de adaptação, de interpretação, de utilização de outras áreas, como a área de tecnologia, por exemplo, dentro do direito, para que a gente possibilite que esses negócios jurídicos sejam feitos de forma virtual.
né? Como as escrituras. Como que foi feita a escritura agora? 100% virtual, assinado 100% virtual, no tabelionato de notas, com reconhecimento das firmas, com reconhecimento das autenticidades, sabe? Tem uma tecnologia que a gente conhece bem, a gente tem uma amiga em comum chamada Gabriela Barreto, lá do Ceará, ela fala bem sobre blockchain, por exemplo. Blockchain é uma das assinaturas através, um dos meios de provas mais eficazes que a gente vê hoje. Uhum. Ele foi proveniente das criptomoedas, do Bitcoin. Né? Ele é um livro razão, né, da área da contabilidade, que faz toda a verificação daquela veracidade das informações e ele é distribuído mundialmente. Então, assim, será que seria o momento do advogado começar a avaliar a aplicação do blockchain como meio de prova nos contratos e como autenticidade das assinaturas? É um momento de ser avaliado, de estudar isso. São as novas tecnologias que estão vindo para o mercado imobiliário. E eu não estou te falando que é que vão surgir lá na frente, não. Os contratos hoje já estão. Já estão. Sabe? E como é que você resolve um problema desse, sabe, Lisandro? Então, assim, são as novas modalidades de locação, por exemplo, que estão aí no mercado e o advogado precisa fazer essa interpretação. A gente está muito focado no mais do mesmo, sem olhar para o futuro do que pode aparecer. Então, a gente sabe das negociações contratuais? Sabe. Residencial, já sabe todas as fundamentações jurídicas. Nesse momento, a forma de você se expor através de live. Então, são inúmeras lives falando sobre as fundamentações jurídicas, lives perfeitas, com fundamento, com muito boa técnica jurídica. Mas, e essas oportunidades, por exemplo, que a gente colocou aqui, que vão surgir nas novas formas e modalidades de contratar? Nas novas modalidades e formas que você tem de fazer as construções em si, sabe? Eu acredito que é uma área muito promissora ainda, embora velhas práticas aperfeiçoadas nesse momento devam ser colocadas para que os advogados tenham essa atuação, entendeu? Parecer jurídico. Me fala aí, de tudo que eu te falei agora, de tudo que eu expus até o momento, quantas dessas oportunidades e desses negócios em si não precisam de um parecer do advogado? Muito. E aí, não é só uma questão que você estava falando da técnica jurídica. Nesse momento, o advogado ele tem que ser muito criativo, né? Quanto mais embasamento técnico ele tiver, ótimo, porque ele vai conseguir enxergar aí, né, soluções que ele pode casar uma coisa na outra e vir com uma solução inovadora. E até para essa questão agora que está tendo muito que para a área para extrajudicial, para tentar negociar e fazer acordos, não é o melhor tecnicamente, muitas vezes não consegue fazer o melhor dos acordos porque ele fica muito preso à técnica, né? E o melhor acordo é aquele que é bom para as partes, para que elas saiam o ganha-ganha, né? Então o advogado nesse momento ele tem que ser muito mais humano, ter bom senso e ter empatia, sabendo no que de pior pode acontecer lá na frente, caso a situação se judicialize e vá para o judiciário, para que ele busque ali fazer o que ele pode fazer de melhor pelo seu cliente e pelo outro também que está sofrendo. E aí tem muita coisa, né? A gente não sabe até quando isso vai durar, né? E aí você olha para dentro do direito hoje, por exemplo, na lei dos juizados especiais já está tendo audiência por videoconferência. As pessoas antes... Não, já está tendo audiência por videoconferência na vara civil também, não? Já está tendo aplicação de tecnologia, por exemplo, que você faz a utilização do QR Code na tua petição, coloca em memoriais e manda o QR Code e o juiz vê lá o videozinho você despachando. Isso. Sim, já tem gente usando. É demais. Nesse momento de pandemia, por exemplo, na última semana, eu fiz a utilização do telefone para fazer um despacho e conseguir uma tutela. Então, veja como que a estrutura, a mentalidade e os negócios estão mudando. E a nossa sociedade não vai voltar a ser a mesma. O direito, ele precisa evoluir conforme a sociedade. O que acontece é que a sociedade evolui muito mais rápido do que o sistema legislativo e as práticas que o direito faz a utilização. E o advogado ainda tem a mentalidade muito antiga. Por exemplo, o advogado acha que ele precisa ter uma estrutura enorme no contrato de locação, né? Uma estrutura de escritório de advocacia com um contrato de locação vultuoso para que ele tenha realmente um escritório. E o momento mostra que você pode, dentro da tua casa, fazer a utilização de meios de tecnologia que você atende o teu colaborador, o teu cliente, de uma forma até muito melhor do que se você tivesse um escritório gigantesco, com um custo Os tamanhos dos escritórios vão diminuir também, né, Leonardo? Como Exatamente. a gente estava conversando, né? As estruturas vão ficar mais enxutas e eu acho que a gente vai ver muito mais, como a gente estava falando, coworking, quando a gente já conseguir voltar para uma certa normalidade. Também os escritórios digitais. Acho que vai crescer muito a questão dos escritórios virtuais,
não vão ter estrutura física, né? Eles vão ser Exatamente. todos online. Então, Exatamente. Ó. Se você sai da Barra da Tijuca hoje, por mais que tenha um metrô, e quer ir para o centro do Rio, você perde 1 hora, se você estiver ali no metrô. Você perde 1 hora. Então, você perderia para fazer uma reunião de 30 minutos com um cliente teu no centro do Rio, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mais o tempo da reunião. Olha a mobilidade que te dá você estar dentro da tua casa e poder realmente fazer uma reunião com o teu cliente da mesma forma, com a mesma satisfação que você teria presencialmente. Então, vai acabar. Eu digo isso. Vai prejudicar, por exemplo, toda essa tecnologia, a utilização dos correspondentes jurídicos. E aí eu estou dizendo para o mercado jurídico em geral. Então, é olhar para frente. Se você atua, como vem bem fazendo, muitos audiencistas, muitos correspondentes que têm uma advocacia de correspondência que auxilia bastante. Às vezes você acho que já tem que pensar em outras coisas, porque vai cair muito. Exatamente. Você já tem que ter alguma visão lá na frente. E dentro do mercado imobiliário em si, a gente precisa disso pra caramba. Eu estou vendo o pessoal aqui comentando. Silvio, muito bacana ter você aqui, meu amigo. Silvio, outra coisa, Leonardo, que eu acho que está aqui o Luiz falando da vacância das salinhas comerciais, que a gente estava até falando, que aí são oportunidades de futuro, que é a questão da queda do preço mesmo dos imóveis, né? Que as incorporadoras aí, acho que vão passar por dificuldades. Vai cair muito a questão do valor dos imóveis, não só em razão das incorporadoras, mas das pessoas que vão precisar alugar, porque foram desocupados por alguém que não conseguiu manter o contrato, então vão precisar alugar. Então, vai cair muito a questão dos aluguéis das salas, do valor do imóvel em si para compra e venda. E a taxa de juros, né? Ela já caiu pela Caixa Econômica Federal, a taxa de financiamento, e parece que vai cair ainda mais, né? Se você for olhar para a Selic hoje, e o Luiz sabe falar disso muito melhor do que eu, ele é da área comercial, tem toda a relação comercial entre os clientes, com as taxas de juros, com os bancos, com os financiamentos. A taxa de juros pela Selic hoje está em 3%. Às vezes o imóvel foi construído por um valor que hoje no mercado ele corresponde a muito inferior ao que ele foi comercializado e construído até. Então, assim, eu não tenho dúvida que está afetando o mercado todo, tanto de incorporação quanto de locação, um mercado generalizado. E os estoques são muito grandes. Realmente, Luiz, a vacância das salas, principalmente comerciais, é muito grande. Quem tem uma boa oportunidade hoje, quem tem talvez um fluxo de caixa aí que permita fazer realmente um investimento, enfim, que tenha como fazer um investimento, talvez possa ser uma hora de avaliar. E o Luiz pode até colocar aqui, coloca aí para a gente, Luiz, se não seria realmente uma oportunidade para o mercado em si, para quem tem aí um investidor, de avaliar um investimento no imóvel em si, porque não, com certeza. O momento é na crise que aquelas pessoas que estão preparadas, é aquilo, você está pronto para as oportunidades, né? Aproveitam as oportunidades da crise. Então, assim como vai ter gente passando por necessidades e vai precisar vender o imóvel por um valor bem mais baixo, alugar o seu próprio imóvel, vai ter gente que tem dinheiro, que já está aí com uma situação segura, já está preparado, vai poder aproveitar as oportunidades do momento. E aí eu te pergunto, nessa relação de compra e venda de imóvel, precisa ter um advogado? Para você poder fazer um bom negócio, precisa, né? Eu entendo que é imprescindível que você tenha um advogado, porque muitas das vezes você não tem conhecimento daquelas cláusulas contratuais que está ali, e o melhor momento para prevenção e evitar qualquer tipo de conflito futuro é que você realmente tenha uma assessoria especializada em contratos imobiliários. Né? Tem suas peculiaridades, tem as cláusulas em si que vão poder realmente resguardar aí o teu direito do adquirente, o direito da incorporadora que está vendendo aquele imóvel em si. Então, se o momento está para compra e venda, investimento no mercado imobiliário, o momento está para o advogado fazer a atuação dele. Concorda? Com certeza. Tem muita coisa. Tem a questão das incorporadoras que vão à falência, né? Muitas aí devem pedir recuperação judicial, como a gente estava falando. Aí é uma outra área para o advogado atuar. Tem a área de cobrança, né? Cobrança dos inadimplentes, que vai ter o advogado que é especializado em cobrança. Tem advogados que são muito especializados. E aí vem a questão da importância de você escolher um nicho. Quanto mais você nichar, você escolhe nichar apenas incorporadoras e construtoras. E aí você pega todo esse nicho, você se especializa em cobrança. Então, quanto mais você conseguir se especializar, então é um momento, se você ainda não tem, de você pegar uma área aí e embarcar nela, estudar, né?
É exatamente isso, é o momento de aquilo que a gente falou no início da live lá, que você falou, é o momento de ter sorte, né? É o momento de você realmente se preparar aí para essas oportunidades que estão aparecendo. É, então, assim, fazendo um resumo de tudo que a gente já viu, porque pelo que eu estou vendo, acho que a gente tem poucos minutos A aí de gente tem live. 10 minutos. A gente falou, a gente falou de locação, locação residencial, locação residencial, comercial, contrato de shopping center, de renegociação dessa atividade extrajudicial. Não havendo a possibilidade, embora a gente não queira inflar mais o judiciário, tem a possibilidade de ingressar com ação judicial e fazer essa Direito revisão de judicial. vizinhança, né? Direito de vizinhança, a questão dos condôminos. A gente falou dos condomínios, da assessoria imobiliária, tanto para o condomínio em si, para o síndico, quanto para os condôminos individualmente. A gente falou das novas modalidades de construção e incorporação, co-living, build-to-suit, co-working, da utilização dos espaços de compartilhamento. A gente falou aqui das plataformas digitais, dos contratos digitais, das novas modalidades de assinatura, de meio de prova, de blockchain, das oportunidades que estão tendo agora, de notificações extrajudiciais, das oportunidades futuras, oportunidade de cobrança de cota condominial, execução, ação de despejo, despejo puro, só cobrança, só execução. A gente falou de todas essas modalidades. A gente falou dos casos subsidiários aí, do direito de família, com os divórcios, com o direito penal, com a violência doméstica, falou da recuperação judicial, dos advogados de cobrança, tudo relacionado ao direito imobiliário em si. Ô, Silvio, muito obrigado, cara. Você está aqui, ó, no meu coração. Então, as plataformas de Airbnb, Quinto Andar, das novas modalidades de assessoria jurídica que você vai precisar ter, da tua presença digital, do advogado que tem que ser um pouco mais solidário nesse momento, né? E nós, a Tássia aqui, a minha sócia, estava na live e colocou aqui para a gente não vai ser mais os mesmos. Nós não seremos mais os mesmos. As relações interpessoais estão mudando e eu acredito que seja muito melhor, sabe? Eu acredito que as pessoas realmente, não vou dizer fragilizem o coração, mas que tirem esse gelo do coração e olhem para a sociedade como um todo de uma forma muito mais caridosa, muito mais solidária em si, que tenham muito mais bom senso, porque isso é excelente e é necessário nas negociações, nas tratativas comerciais, Lisandra. Se você é próxima de afeto com as pessoas. Me ouve? Me ouve? Te escutei, te escutei. É porque eu caí rapidinho. Ah, então, se você não tem essa relação de afeto com as pessoas, se você não conhece dessas pessoas, você está fadado a não ter o sucesso no teu negócio. Tem os escritores do Simon Sinek, por exemplo, que é um cara que eu adoro, ele fala assim, você não entende de pessoas, você não entende de negócio, porque Com 100% certeza. dos teus clientes são pessoas, 100% dos teus parentes, dos teus familiares, dos teus amigos, das relações comerciais são com pessoas, os teus funcionários são pessoas, então se você não entende de pessoas, você não vai entender esse negócio. E é uma coisa que são as velhas práticas que estão sendo colocadas num momento essencial e de necessidade. Então, a relação interpessoal já vem. De quanto tempo? As relações entre pessoas pela internet, as relações virtuais estão começando a surgir agora. Começando a surgir agora. E a gente está vendo a necessidade de se retornar ao passado para se colocar agora as questões e as negociações pessoais do momento, entende? Então, acho que muito mais do que olhar para o mercado jurídico em si, é o advogado olhar com esse olhar mais humano. É o advogado querer parar de entrar numa lead em si e trabalhar com as áreas de mediação dentro do condomínio, com as áreas de mediação e arbitragem, por exemplo, dentro das incorporadoras, com essa questão negocial. E eu estou trazendo isso para dentro do direito imobiliário, que é uma área que eu atuo, mas que você pode fazer com qualquer outra área do direito, na tua vida, fora do direito, enfim. Eu acho que o momento é esse. Muito bom. Nossa, uma aula aqui para gente. Nossa, muito legal. Obrigada, Leonardo. Foi ótimo, apesar da gente ter caído aqui algumas vezes. Pois é. Mas, assim, foi maravilhoso. Tenho certeza que todo mundo aqui adorou. É o aspecto humanitário do direito. Acho que o direito nunca precisou, né, de um momento tão humano, né, humanizar o direito, que é um pouco difícil para o advogado, mas vai ser, assim, extremamente necessário, como o Leonardo colocou aqui. É o que falam, né, Lisandra, agora da tal advocacia 5.0. A gente estava vivendo uma advocacia, uma era 4.0, que era uma área completamente tecnológica, voltada realmente 100% para a área da tecnologia, para as questões virtuais e tudo mais.
e se viu a necessidade, e aí realmente a advocacia 5.0 entrar, mostrando essa interatividade que você tem que ter entre a máquina e o humano. Muita gente ainda tem medo da máquina substituir o homem, e isso não vai acontecer. A máquina não tem essa relação interpessoal. Ela não consegue substituir na questão da relação interpessoal. Não vai. Então, é o advogado saber colocar a máquina para trabalhar naquilo que ele não precisa estar trabalhando, para melhorar o trabalho dele, né? Otimizar o trabalho dele e ele fazer a parte que cabe a ele fazer, que é a parte da humanização, do relacionamento com o cliente. É exatamente isso. Eu espero a gente conseguir fazer outras lives entrando mais especificamente no tema do direito, a gente discutir questões jurídicas em si, questões relacionadas ao direito condominial, ao direito de locações, enfim, que a gente consegue aqui debater, por exemplo, a questão da legislação que está sendo aplicada, o que o síndico pode fazer, se ele pode fechar área comum, se não pode, se pode receber delivery, se não pode, se tem que entrar com máscara. A gente pode tentar falar isso num outro momento. Sim, a gente pode, inclusive, pensar em marcar uma masterclass e aí você entra mais a fundo nessas questões, porque você é um professor top, palestrante top. E aí eu acho que todo mundo vai adorar a gente ter uma coisa fechada. Fora aqui até do Instagram, a gente faz no Zoom, como eu venho fazendo. E aí fica uma coisa mais intimista, sem esse negócio de ficar caindo. E aí você consegue dar uma super aula sobre algum assunto bem legal aqui, mais aprofundado que a gente falou aqui. O pessoal aqui podia até deixar sugestões de temas e assuntos, né, que gostariam que o Leonardo aprofundasse. E a gente poderia pensar numa masterclass fora da live do Instagram e passar ela para uma coisa mais fechada no Zoom. Acho que fica legal. Eu quero agradecer mais uma vez, tá, Lisandra? Pela oportunidade de vir aqui, de falar, de realmente mostrar aqui um pouco das oportunidades, porque muitos advogados estão passando por um momento de aperto, às vezes não conseguem fechar um novo contrato, às vezes estão renegociando também os seus contratos, o advogado também tem que renegociar. Né? Nesse momento é necessário. E aí passar, às vezes, uma palavra de acalento de que, ó, estamos juntos, se precisar de algum auxílio aqui para fechar seus contratos, se quiser alguma orientação, se quiser até um ombro amigo, às vezes, só para trocar uma ideia, pode contar comigo. Né? E a intenção foi realmente trazer oportunidades que proporcionem que você, nesse momento, realmente também rentabilize. A gente tem que falar um pouco disso. A gente precisa também poder ter como sustentar a nossa família. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Expor aqui. É muito bom falar com uma pessoa que é tão empreendedora quanto você nesse momento, que traz técnicas de gestão, de empreendedorismo para os advogados, para sair daquela mentalidade tão fechada e ter uma visão muito mais aberta sobre negócios dentro da advocacia. É um prazer enorme estar aqui falando com você sobre esse tema especificamente e sobre todas as outras questões do direito que você fala tão bem. Muito obrigado de coração, tá, Lisandra? Prazer foi meu, Leonardo. Você abrilhantou essa live aqui hoje. Foi muito bom. Obrigada, viu? Boa noite, gente. A gente vai pensar nessa masterclass. Vou conversar com o Leonardo, tá? E avisamos vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.